Graça e paz, irmãos. Estou aqui postando uns vídeos por meio da nossa página, página da igreja, da primeira igreja batista de Itaqui no Face, como forma de nós estarmos unidos, estarmos nos relacionando mesmo que à distância, nesse mundo louco aí, complexo, que é o mundo virtual, mas é o meio que nós temos de estarmos virtualmente unidos. Eu queria então começar a postar alguns vídeos, nunca tinha postado no Face da igreja e agora, devido às circunstâncias, se fez necessário que a gente tivesse de alguma forma ter esse sentimento, assim, pelo menos, de estarmos todos unidos, como eu tinha falado. E queria refletir sobre algumas coisas, desse tempo que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que eu queria compartilhar um pouco com vocês é sobre o próprio refletir. Parece que com essa freada brusca que a humanidade deu, nós começamos a refletir. E eu tenho ouvido muito se falar de mudança, não que agora o mundo vai ser diferente, as pessoas vão ser diferentes, o mundo vai parar, as coisas não vão ser mais do mesmo jeito. E eu acredito, queridos, que o mundo só vai ser diferente, mas o mundo daquelas pessoas que refletirem, o mundo daquelas pessoas que pararem para refletir. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão continuar as suas vidas da forma que estavam. Leva o susto, mas depois começa a pensar, mas um pensamento mais calculista, um pensamento mais egoísta. As pessoas começam a pensar: como é que eu vou viver daqui para frente? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu, e continua centrado no eu. E aí o mundo não muda. Encontramos esse caos muitas vezes no mundo, por causa que o homem se volta para si mesmo. Então a primeira reflexão que nós precisamos fazer nesse momento, que é um momento de reflexão, é um momento que parece que Deus diz: para e vamos pensar. E isso como é importante. Quando Paulo instrui a igreja de Corinto sobre a ceia, ele faz a seguinte afirmação: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, instruindo sobre a ceia, depois que ele fala da participação da ceia, como a ceia funciona, ele diz: analise-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe da ceia. Por que Paulo diz isso? Porque a ceia, ela tem vários significados. Memorial, Jesus diz: fazer isso em memória de mim. É uma instrução, Jesus instruiu a ceia, é uma celebração da vitória da cruz. Mas entre as definições ou dos significados da ceia, nós temos compromisso. A ceia significa compromisso. Quando nós voltamos lá no Êxodo e Moisés recebe as orientações, o decálogo, as instruções, a lei, e passa a lei para o povo, até que o povo diga: assim como o Senhor disse, assim nós faremos. Moisés, naquele momento, ele pega uma bacia com sangue sacrificial e ele faz a aspersão desse sangue. Num primeiro momento, ele faz a aspersão do sangue sobre o altar, que significava o quê? Deus dizendo, por meio do sangue, desse pacto de sangue, Deus representava, Deus dizendo: eu cumprirei a minha parte do pacto, eu cumprirei a minha parte da aliança. A outra metade do sangue sacrificial, Moisés fazia aspersão sobre o povo. Moisés fez aspersão sobre o povo que escutava e o povo que dizia: assim como o Senhor falou, assim nós faremos. E esse sangue aspergido sobre o povo também tem esse mesmo significado. Era o povo de Deus assumindo a responsabilidade: nós faremos a nossa parte. Quando Jesus foi entregue na cruz, na ceia, ele diz isso: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês. É isso que Jesus diz. Jesus está dizendo então:
eu estou cumprindo a minha parte com o meu próprio sangue, a minha parte foi cumprida. E quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, a minha parte eu também farei. Então, ceia significa também responsabilidade. O sangue de Jesus já foi vertido na cruz. A parte do pacto, da aliança, Jesus já cumpriu. Agora a responsabilidade é nossa. Nós que participamos da ceia, participamos do cálice, do pão e do cálice, estamos dizendo, Senhor, eu estou assumindo o meu compromisso. Em participar da ceia, eu estou assumindo o meu compromisso na aliança, o meu compromisso nessa nova e eterna aliança. Então, esse é o sentido, em termos de responsabilidade, da ceia. E Paulo, quando instrui sobre a ceia, Paulo diz, em Corinto, uma igreja meio conturbada, as pessoas vinham para a ceia e comiam e bebiam, se embriagavam, e muitos participavam da ceia sem o verdadeiro sentido. Aquela famosa afirmação que traz muita polêmica, aquele que participa da ceia indignamente traz maldição para si mesmo. Não está se referindo que Paulo esteja dizendo, não, quem não tem pecado, quem tem pecado não participa da ceia. O que Paulo está dizendo é que é preciso participar da ceia com consciência, que é preciso participar da ceia com o coração quebrantado, com o coração arrependido. Por isso que ele faz depois a afirmação, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, reflita, pense, pare para pensar. Pare para pensar como tem sido os seus atos. Pare para pensar como tem sido o seu relacionamento com a família. Pare para pensar como tem sido a sua posição no trabalho, na faculdade, na sala de aula. Pare para pensar como você tem manifestado o amor de Deus. Pare para pensar. E nesse momento, onde muitos estão dizendo que o mundo vai ser diferente, eu acredito que o mundo daqueles que pararem, que refletirem e que buscarem a presença de Deus, o mundo deles vai ser diferente. O mundo daqueles que se conscientizarem que é preciso reflexão. Eu tenho certeza, amados, que se para cada atitude nossa, nós pensássemos antes, nós refletíssemos antes de agir. Olha, sendo aquele cara que acredita muito na bondade da humanidade, 50% das atitudes que nós temos no dia a dia, 50% das palavras que nós proferimos no dia a dia, 50% dos pensamentos que nós temos, nós não teríamos. É necessário refletir. Esse é o momento que nós podemos aproveitar para refletir, para pensar, seguirmos as orientações da palavra de Deus. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe da ceia. Ou nesse contexto, pare, pense, analise-se, pois, o ser humano a si mesmo, e transforme-se, e mude, se deixe transformar. Sabe? Porque se eu desejo mudança, como se fala, que vai ser um mundo diferente, para que o mundo seja diferente, eu preciso agir diferente. E para que eu tenha uma ação diferente, eu preciso pensar sobre a ação que eu tenho hoje. Sabe? É como se não seria como se construir um projeto em cima de um sonho. Um sonho, ele não sem base sólida nenhuma. Um sonho, ele é uma imaginação, ele é algo do nosso inconsciente. E eu não posso construir um relacionamento, eu não posso construir um projeto de vida em cima de um sonho sem base alguma. Se eu tenho um sonho, eu preciso olhar para a minha realidade e transformá-la, e pensar sobre ela. Eu tenho um sonho de me relacionar diferente com as pessoas, ou de ter um relacionamento diferente. Então eu preciso olhar para como eu sou hoje. Eu preciso refletir como eu tenho me relacionado hoje. Por que as pessoas se afastam de mim? Por que as pessoas me procuram? Então eu preciso, para que o mundo seja transformado,
eu preciso parar, pensar e analisar, refletir sobre como eu estou vivendo. Como eu estou vivendo até agora. O que eu tenho pensado, como eu tenho agido, quais são os meus valores, como eu tenho investido o meu tempo. Eu preciso pensar sobre isso. E a partir dessa reflexão, aí sim então, projetar algo diferente, agir diferente. Sabe por que isso é importante? Porque se eu não reflito, se eu não penso sobre a minha vida hoje, eu vou construir, eu vou projetar em cima de algo que está errado. Eu vou projetar, eu vou idealizar algo com uma base que está corrompida, com uma base que não tem um fundamento sólido. Então por isso que é necessário primeiramente refletir sobre a base aonde eu tenho sustentado a minha vida. E essa base precisa ser Jesus. Finalizando, eu queria dizer isso. Essa base precisa ser Jesus. Essa sua reflexão, ela precisa regredir até você encontrar que a base é Jesus. Então o primeiro ponto, o ponto de partida para essa transformação do mundo, que começa com a minha transformação, é eu encontrar a base da minha vida. E a base da minha vida é Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra perfeita sobre a qual todo edifício é erigido. Aproveite esse momento e reflita. Pense sobre a sua vida. Pense sobre o seu relacionamento com Deus. Pense sobre as suas atitudes em relação a Deus, ao seu irmão, ao seu próximo, à obra de Deus. Como você tem se envolvido com a igreja como obra de Deus? Pense sobre isso. Pense sobre a sua vida, sobre como você tem vivido. Só assim você pode transformar o seu mundo. E se cada um de nós fizer isso, não sei se o mundo vai ser transformado, mas talvez a nossa igreja seja transformada, a sua casa seja transformada, né? A sua sala de aula, seu trabalho, né? Aqueles com quem você convive podem ser transformados pela sua transformação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.